Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as 8 leituras finalizadas no mês de setembro. O mês de setembro foi bem corrido pra mim em relação a trabalho, mas ainda assim eu consegui ler bastante, consegui ler coisas diversas e espero que vocês gostem de conferir tudo que eu li nesse mês. Lembrando que se gostarem de algum livro, meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Lembrando também que agora eu tô com uma lojinha na Shopee e o link tá aqui embaixo. Lá vocês encontram livros de desapegos, washi tapes, marcadores bem diferentões e post-its também, para todos os gostos, para você combinar com a capa dos livros, caso você tenha esse hábito assim como eu. Agora chega de enrolação e bora falar desses livros. E eu comecei o mês de setembro lendo Romance de Época Nacional, em conjunto com a Gláucia do Alegria Literária, a Vanusa e a Fran, e foi uma segunda chance para o amor da Michelle Amorim, que tem uma premissa muito interessante. Aqui a gente tem a Alfonsine como protagonista. Ela é uma moça que logo depois do casamento, o marido dela, o Elijah, ele parte para a guerra com a intenção de morrer para se vingar do pai, então ele quer acabar por ali a linhagem dele, não quer dar felicidades pro pai, porque ele acredita que o pai fez algo muito ruim para ele. No entanto, ele não morre e retorna da guerra. Quando ele está retornando, o pai tem a intenção ali de fazer as pazes com ele, procura Alfonsine e fala que vai pedir anulação do casamento dos dois e vai dar um trocado para ela se sentir satisfeita com aquilo. Acontece que quando o marido foi para a guerra, a Alfonsine ela começou a ser mais independente e ela percebeu que ela era boa em fazer dinheiro. E ela vai fazendo os negócios dela e vai ganhando muito dinheiro. E agora o sogro simplesmente quer tomar tudo dela e anular o casamento. Obviamente que ela não ia aceitar isso de braços cruzados, né? Ela procura o Elijah e é assim que a nossa história começa. Eu não vou dar muitos detalhes além disso, porque a partir desse momento a gente tem um reencontro do casal, a gente vai saber o que acontece, o porquê dele tem tanta raiva desse pai, o que ela pode fazer para não perder tudo aquilo que ela construiu, enfim. É uma série de acontecimentos que eu acho mais interessante vocês descobrirem lendo do que eu contando por aqui. Nós todas tínhamos altas expectativas em relação a esse livro, porque a premissa é muito boa. No entanto, acho que foi um consenso que a autora falhou um pouquinho no desenvolvimento, sabe? Um dos plot twists, que é um dos maiores assim do livro, eu já imaginava logo nas primeiras páginas, assim, quando começa a contar um pouco mais da história do Elijah. E a Alfonsine é uma personagem muito interessante. A forma como o romance acontece tinha tudo para ser muito interessante, sabe? Mas parece que a autora não desenvolveu muito as temáticas que ela puxou. A redenção do personagem principal do Elijah ficou uma coisa meio tipo, tá, aconteceu e pronto. Então assim, a escrita da autora é muito gostosa, mas o livro pecou um pouquinho nessa construção. Ainda assim eu quero ler muitas outras coisas da autora, porque como eu disse, a escrita dela é muito gostosa, então eu quero conferir a outra série dela grande que todo mundo comenta, o próximo livro dessa duologia, mas infelizmente esse aqui foi uma boa leitura, mas nada de excepcional. E a minha segunda leitura do mês foi um dos favoritos do ano, com toda certeza. É de uma autora que eu amo e que é um livro que ficou parado durante muito tempo na minha estante e eu acho que eu li no momento certo, sabe? Que foi A Rosa da Meia-Noite, da Lucinda Riley, que se tornou o meu livro favorito da autora. Aqui a gente tem uma construção de história bem no estilo que a autora gostava de escrever, onde ela mescla passado e presente e tem um ponto ali de interseção entre as duas realidades, algo que vai ligar os personagens da obra. E a gente começa acompanhando a Ana Rita, que é uma indiana, os pais se casaram por amor, a família não tem muito dinheiro, e coisas vão acontecendo na vida dela e ela se vê ligada com a filha de um dos nobres lá da Índia, um filho de um marajá, e a vida delas se unem de uma forma muito ímpar, assim. E a gente vai acompanhando a infância e a adolescência dessa moça, as duas passando por um período de guerra e a Ana Rita se apaixonando. E acontece algo que eu acho que não vai ser spoiler, porque acontece logo no primeiro capítulo, que você sabe que a Ana Rita teve um filho, você não sabe quem é o pai, você não sabe a história por trás desse filho, mas que essa criança foi dada como morta, só que no coração dela ela nunca acreditou que essa criança morreu. Então ela deixa o Ari, que é o neto dela, incumbido de achar
essa criança de descobrir toda a história por trás. Então a gente já tem essa Ana Rita, a gente tem a história dela no passado e no presente, porque ela, né, contando tudo pro Ari, que é o neto dela. E a gente também tem a Rebecca no presente, que é uma atriz muito famosa que parte pra Inglaterra meio que fugindo do noivo. Um namorado, né, no caso, ele a pediu em casamento, mas ela não sabe exatamente se casar-se com ele é o que ela realmente quer da vida, sabe? Então ela vai para uma casa antiga de um duque na Inglaterra, já nos dias atuais, e ela começa a ver algumas coisas estranhas e o caminho dela, de certa forma, se liga com o Ari. E é o que eu posso falar sem dar nenhum tipo de spoiler, sabe? E é um livro muito interessante porque ele é rico demais na cultura indiana. Você conhece vários pontos da cultura, várias crenças, várias formas de ver a vida, de ver a medicina, de lidar, né, com a religião. Ao ponto também que você tem uma parte dessa história que se passa na Inglaterra, então você vê muito da xenofobia no período da Segunda Guerra ali, em relação aos indianos, né, que é o que mais se mostra aqui. O início, né, do papel da mulher na sociedade, buscando mais que um casamento, e também fala sobre família, sobre relacionamento, sobre reencontros e desencontros. Enfim, é muito interessante esse livro, é lindíssima a história. Eu queria contar muitos outros detalhes pra vocês, mas eu daria muitos spoilers, então só digo que leiam, sabe? Até agora foi o meu favorito da autora e eu terminei essa leitura apaixonada. Esse livro é perfeito. Aí depois desse romance foi a vez de ler um livro que sai totalmente da minha zona de conforto, que foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu vou deixar a capa aqui, inclusive por causa do nome do autor, porque eu não tô lembrando agora e eu não sei onde eu coloquei o exemplar físico. É um livro basicamente sobre educação financeira para casais, então ele pega ali desde a vida de solteiro até início de namoro, construção de uma vida a dois, o peso das prioridades, as metas, a necessidade de um diálogo e principalmente a necessidade de um diálogo sobre o dinheiro, sobre a renda do casal, enfim. É um livro bem interessante, tem algumas coisas nele que estão um pouquinho ultrapassadas, porque eu acho que ele é de 2011 e 2021 muita coisa mudou, mas é um livro muito, muito interessante mesmo, eu gostei bastante de conferir alguns pontos de vista do autor e achei uma leitura bem válida, assim. Quem tá procurando algum livro sobre educação financeira para casais ou tá pensando em se casar, eu acho que vale a pena dar uma lida antes. E na correria do mês eu queria uma leitura levinha pra passar o tempo mesmo, pra ler no final de semana. E eu acabei pegando Um Verão na Itália, da Carrie Elkes, que é o primeiro livro da série das Irmãs Shakespeare. E, gente, que leitura gostosa! E nesse livro aqui a gente vai ter a história da Cesca. A Cesca era uma moça que tinha um futuro brilhante pela frente. Logo ali nos 18 anos dela, ela já teve uma peça, um dos roteiros que ela escreveu, premiados. E o segundo tinha tudo pra ser a peça da vida dela. Só que o ator principal simplesmente debanda, ele some e a peça vai por água abaixo, inclusive a vida dela vai acompanhando o mesmo rumo, até que ela chega no fundo do poço, não tem mais pra onde descer, entendeu? O padrinho dela, vendo a situação em que ela se encontra, decide ajudá-la e arranja uma casa para ela tomar conta no verão, onde ela vai ficar sozinha numa propriedade na Itália e vai ter tempo para escrever uma nova peça, vai ter tempo para se reconectar. Ela de início não quer ir para essa casa porque o ator que destruiu a vida dela, o Sam, é filho do dono da casa, mas o padrinho garante, o Sam não vai estar lá porque durante o verão ele está sempre trabalhando muito e não vai aparecer. E o que acontece? Obviamente ele aparece. Ele se envolve num escândalo muito grande, ele resolve ir para essa propriedade, onde não tem muito acesso à tecnologia, onde é afastada de tudo, e eis que ele se depara com a Cesca por lá. Ela de início fica muito furiosa porque ele não a reconhece, como assim um homem que arruinou a vida dela não a reconhece. E aí a gente começa aquele clichê, né, gente, de inimigos que se apaixonam. E no primeiro momento tem aquela coisa meio gato e rato, e depois você vai vendo assim que vai surgindo um clima entre eles vão lidando com as questões que fizeram com que surgisse, né, essa diferença entre eles, esse problema entre eles. E aí é aquele romance bem clichê, bem gostosinho, que você vai acompanhando e vai passando as páginas sem nem sentir, sabe? É aquele tipo de romance que você termina com um sorriso bobo no final da leitura. E eu gostei demais, já tô louca pra ler o segundo livro dessa série. A escrita da Carrie Elkes, ela é bem envolvente, você consegue sentir empatia pelos personagens, você consegue se ligar a eles, sabe?
e foi uma leitura, assim, pro momento certo, sabe? Foi a leitura que eu tava precisando, leve, despretensiosa e que me fez ter um bom final de semana de leitura. Aí foi a vez de ler outro romance de época, dessa vez brilhante, A História de Belly, que é o segundo volume da trilogia Damas Rebeldes. E esse aqui era aquele livro que eu tava esperando bastante, porque ia contar a história da Belly, a prima da Emma, que é a protagonista do primeiro livro. E eu tava muito curiosa pra história dela, porque ela é uma personagem sensacional. Aqui tem o Dunford, que aparece no primeiro livro, né, que todo mundo achava que ia ser o par romântico da Belly, mas não foi. A Julia Quinn aqui foi o segundo livro da carreira dela. Ela queria escrever um romance de época diferente, com uma pegada ao mesmo tempo que fosse mais séria, também trouxesse divertimento, sabe? E eu acho que se esse foi o ponto de vista dela, realmente, se foi o que ela se propôs a escrever, funcionou bem, sabe? Aqui o protagonista que vai fazer par romântico com a Belly é o John. O John é um ex-combatente da guerra, então ele tem ali seus traumas de guerra e ele se propôs a fazer uma coisa, uma pessoa confiou a vida de outra a ele e acabou saindo muito errado. Ele carrega esse trauma consigo. E quando ele conhece a Belly, ele ao mesmo tempo se encanta por ela, mas ele sente que não a merece por tudo que passou no passado, por tudo que ele viveu na guerra. E de início ele fica ali naquele eu quero ela, mas não quero, eu quero, mas não posso, até que ela resolve dar um empurrãozinho dela ali pra que ele vá atrás dela. E a gente vai vendo esse romance sendo construído, em alguns momentos tem vontade de sacolejar o John e falar, pelo amor de Deus, meu filho, presta atenção. Mas é uma história bem bonitinha, assim, bem envolvente, que você vai ficando, sabe, os personagens são muito, pra mim foram muito cativantes, assim, no fim das contas, sabe? E aqui, além do romance, ainda tem os personagens dos livros anteriores reaparecendo, deixando a trama ainda mais divertida, eles que trazem a maior parte da leveza. E a gente tem um mistério que começa na propriedade do marido da Emma e vai se arrastando para Londres, e foi um ponto bem interessante também do livro, eu achei que deu uma dinâmica boa para a trama. E assim, no geral, tirando algumas atitudes do John e tirando algumas situações que eu queria que tivessem sido mais trabalhadas, foi uma boa leitura. Eu acabei dando 4 estrelas, não foi tudo que eu esperava, mas ainda assim foi bem gostoso de ler. E pra quem já leu o primeiro livro, eu acho que vale a pena assim ler esse segundo. Aí, como tudo na vida é equilíbrio, depois de ler um romance levinho, a gente faz o quê? Pega um livro de psicopata. Aí foi a vez de ler Killer Clown, do Terry Sullivan e do Peter Macon, que vai contar a história do John Wayne Gacy, que foi um psicopata que matou mais de 33 jovens, é o que se acredita, e que, ao mesmo tempo que era um cara bem estranho, ele também frequentava altos círculos, trabalhava como... Aliás, trabalhava não, né? Atuava como palhaço em eventos beneficentes. Inclusive, um dos blurbs, né, uma das chamadas do livro, é justamente falando que ele foi inspiração para os palhaços mais sinistros, né, da literatura, da teledramaturgia, como o Pennywise de It a Coisa. Eu gosto muito desse estilo de leitura, desse estilo de narrativa. Eu e meu marido, a gente assiste muito Investigação Discovery, então é um conteúdo que eu costumo consumir mesmo. E nesse livro aqui, ele começa sob a perspectiva da última vítima, do John Gacy, né? E a gente vai acompanhando ali, né, o sumiço desse jovem, a investigação, até que chegam no Gacy e depois como vão descobrindo outros casos e vão descobrindo que ele na real é um psicopata, né? E assim, é interessante, é uma narrativa mais lenta do que os outros livros de crime da Darkside, por exemplo, o BTK. O BTK ele é mais dinâmico, esse aqui é mais lento. E eu achei bem interessante, gostei, não conhecia muito o caso, então foi um livro que me prendeu, foi um livro que despertou minha curiosidade. O único ponto que eu achei bem mais ou menos assim, é que a chamada do livro é justamente sobre esse homem, né, que inspirou tantos palhaços da ficção. E esse ponto mesmo da história, esse ponto mesmo da vida dele, pouco aparece no livro, sabe? São citações, são coisas bem sutis que aparecem em relação a isso. Aí acabei achando que faltou um pouquinho, ou que talvez eles pudessem ter mudado, né, a chamada do livro para fazer mais sentido entre sinopse e história. Mas no geral, assim, bem interessante. Quem curte esse estilo de leitura
Super recomendado. E aí minha penúltima leitura do mês foi o Querida Kitty, da Anne Frank. Aqui a gente tem um livro diferente, né, do diário em alguns aspectos, porque a Anne, ouvindo na rádio que pós-guerra muitos textos dos sobreviventes seriam publicados, serviriam de base para contar essa história, né, tão triste, ela começou a editar o diário dela, para que fosse publicado de uma maneira mais madura e tudo mais. Então ela pega o diário que ela escreveu ali por anos e começa a reescrever com esse título de Querida Kitty. E assim, eu achei muito interessante. Eu já li o diário algumas vezes, eu tenho uma conexão muito grande com a história da Anne, com o que a Anne representa. Eu li esse livro quando eu tinha o diário de Anne Frank, né, no caso, uns 11 anos. Então, assim, foi como estar no diário de uma amiga na época. E ter a oportunidade, né, de ler a versão que a Anne queria que chegasse à mão das pessoas, ainda que inacabada, foi uma experiência, assim, muito única. Continua profundo, continua tocante e eu continuo sentindo uma conexão muito forte com ela, sabe? Foi um prazer ler isso aqui. A Companhia das Letras arrasou nessa publicação. A edição ficou super bonitinha, os textos, né, de apoio, a linha, né, a ordem cronológica que aparece no fim do livro, tudo muito bem pensado, tudo muito bem trabalhado. E pra quem leu o diário de Anne Frank, se emocionou e se sentiu tocado pela história dela, eu acho que vale muito a pena ler Querida Kitty e descobrir o que ela realmente queria que chegasse às nossas mãos, sabe? E a título de curiosidade, na verdade, nem esse e nem o diário de Anne Frank em si são completamente textos da Anne, porque o diário passou por algumas edições do Otto, que foi o pai dela, quando ele encontrou esse diário e resolveu publicá-lo. Esse aqui passou por edições da própria Anne, ele é inacabado, né, como eu disse, mas depois tem textos de apoio, né, que complementam essa visão da Anne. Então, acho que vale a pena ler as duas versões e conhecer um pouco mais da história dessa família, das pessoas que viveram no anexo e da Anne com sua genialidade, que teria sido uma grande escritora se tivesse sobrevivido a todos esses horrores, sabe? Recomendo muito. E pra fechar o meu mês com chave de ouro, eu li Um Amor e Nada Mais, da Mary Bellog, que é o último livro da série do Clube de Sobreviventes. E, gente, que história apaixonante. Aqui a gente vai ter a história do George, que foi quem construiu, né, aquele hospital em Pendris, que recolheu, né, que acolheu os outros sobreviventes de guerra, que cuidou deles, que tratou os ferimentos emocionais, os ferimentos físicos. E o George, ele tem uma história muito triste, porque o único filho dele foi pra guerra, ele acaba falecendo lá e a esposa, inconsolável pela morte do filho, acaba suicidando. E a gente não tem muito do George nos outros livros, sabe? Você tem ele dando conselhos, você tem ele ali ajudando os amigos, mas você não conhece a fundo o George. E você vai entender através desse livro o porquê não se conhece tanto ele. E aqui a gente começa depois do livro da Imogen, logo depois mesmo, questão de dias, e o George resolve se casar. E quem ele escolhe como esposa? A Dora, que é uma pianista fascinante, uma musicista maravilhosa, irmã da Agnes, que é a esposa de um dos protagonistas da série, né? E ele, na verdade, não tá buscando aquele amor romântico avassalador, ele é mais velho, ele acha que ele já não vai encontrar isso na vida. A Dora também já é uma mulher mais velha, quase ali nos 40 anos. E ele a procura com a proposta de se casarem e de terem companheiros, né? Um ser um companheiro do outro pro resto da vida, de serem amigos e confidentes. A partir daí a gente vai conhecendo um pouco mais os dois, da história deles, da forma como eles vão se conectando e vão se apaixonando, e os fantasmas que cada um carrega, os traumas que cada um carrega do passado, e é maravilhoso, sabe? Foi um dos meus livros favoritos dessa série. Eu amei um romance mais maduro, assim, de época, sabe? Com protagonistas mais velhos. Eu me emocionei muito com esse livro, me emocionei muito com a história desses dois, e eu terminei esses livros, assim, essa série, querendo abraçar os personagens de tão maravilhosa que foi, sabe? É uma das minhas séries favoritas de romance de época, sem dúvida nenhuma. E só elogio, sabe, a respeito dela. Quero muito que vocês deem uma chance, que todos leiam, porque é maravilhosa. E esse livro aqui, gente, tá no meu coração, assim, como um dos melhores que eu já li.
E bem, pessoal, essas foram as 8 leituras do mês de setembro. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum livro, se não leram, se tem interesse de ler algum desses. Se tem uma opinião diferente de algum dos livros aqui que eu citei, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.